irmãos, da apostasia é um tema complexo e difícil de ser tratado, porque não porque não tenhamos um caminho talvez claro nas Escrituras acerca do tema, mas a própria declaração de que alguém é apóstata é necessário que seja feita à luz de princípios e fundamentos muito mais sólidos do que meramente alguém cometer um pecado e lá eu digo, fulano é um apóstata, ou ele abandonou a fé, ou coisa dessa natureza. Ou se alguém não concorda em algum aspecto da minha teologia que eu acho importante, mas ela não é essencial para a salvação, e aí essa discordância me leva a chamar alguém de apóstata por algum motivo. A apostasia, ela é, irmãos, a certeza do inferno. Ela é a certeza de que já não sobra mais sacrifício para ele mesmo será o seu próprio sacrifício. Já não há mais sacrifício pelo pecado, já não há mais sacrifício pelo pecado, logo esse indivíduo será ele mesmo sacrifício pelo seu próprio pecado. O texto que nós acabamos de ler, que vai do verso 4 até o verso 8, irmãos, ele continua das sessões anteriores, não é? Lembre-se, agora o autor da carta aos Hebreus, ele vai retornar, não é, desse tema grave da apostasia que ele já tinha trazido no capítulo 3, verso 12. Isso não é uma novidade na carta aos Hebreus, ele já havia falado disso anteriormente. Se você voltar comigo lá no capítulo 3, no verso 12 em diante, ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer... aqui é o capítulo 4, capítulo 3, verso 12, irmãos, 3, 12 em diante, ele diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Veja, e esse é um cuidado pastoral, cuidado, irmãos, para que não seja encontrado no seu coração, não seja encontrado perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E aí ele até orienta que nós possamos ajudar uns aos outros. Quando você perceber um irmão de coração, com o coração ficando endurecido, você precisa ajudá-lo e socorrê-lo, porque caso isso aconteça, ele pode ter retornado à incredulidade nesses termos, irmãos. Isso é interessante, não é? Não é apenas lá, não é apenas aqui no capítulo 6, se você for comigo ainda no capítulo 10, veja que isso é um tema recorrente na carta aos Hebreus, capítulo 10, por favor, no versículo 26, capítulo 10, verso 26 em diante, diz o texto assim, irmãos: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. E aí ele adentra o tema, irmãos. E ainda você pode olhar no capítulo 12, isso de fato não é um tema isolado, capítulo 12, verso 25 em diante. Preste atenção no que o texto diz. Capítulo 12, verso 25 em diante, ele diz assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém lhe promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. E aí ele vai e exorta a igreja dizendo: ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor.
Cuidado, irmãos. Isso, então, nos leva, irmãos, a algumas implicações já olhando para esse texto diretamente. Preste atenção. A preocupação do autor da carta aos Hebreus não é simplesmente, irmãos, que os seus leitores se mantivessem em um tipo de padrão de teologia, ou que se mantivesse ali dentro de um conceito cristão mais apropriado, que ele vem tratando acerca da imaturidade deles nos capítulos anteriores. No capítulo 5, verso 11 em diante, você vai ver, ele fala da imaturidade deles, de uma fé infrutífera que eles professam. E isso aparentemente é algo de menor importância. Ora, você já passou o tempo de você amadurecer e você continua como criança. E aí depois ele fala, ainda na mesma linguagem, ele diz assim: a fé de vocês é infrutífera, vocês não produzem fruto. No capítulo 5, a partir do verso 11, volte comigo, por favor, que é quase o imediato contexto do capítulo 6. Então o verso 11 diz: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Ele está preocupado com isso, irmãos, pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, veja, aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Pela prática, esses não têm prática, esses não têm vida, esses não dão fruto. E muitas vezes, irmãos, a gente pode apenas começar dizendo a mera preocupação com a vida infrutífera do crente, a preocupação com a imaturidade de pessoas que já podiam ser mestres e continuam necessitando do básico para viver, e de pessoas que ensinem de novo o básico para eles, porque eles não conseguem avançar na fé. E parece que a preocupação é só essa, mas ele escala dizendo: agora, isso pode te levar à apostasia. Cuidado, irmãos. Isso pode te levar à apostasia. O perigo da apostasia é enfatizado aqui mais uma vez. É real, não é imaginário. Então, irmãos, se não fosse assim, o autor da carta não teria colocado bandeira vermelha no capítulo 3, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 10, capítulo 12, tratando do mesmo tema. Bandeiras vermelhas. Ele levantou essas bandeiras dizendo: prestem atenção para que vocês não caiam na apostasia, para que vocês não se enganem. De fato, é alarmante o perigo, é inequívoco que isso precisa ser tratado diretamente pelo próprio Senhor. Então aqui nós começamos a adentrar o debate desse texto, irmãos, e aqui é necessário que a gente comece a analisar alguns pontos importantes, né? Para que se usa esse texto? Aí vem um embate de prática, de uso teológico desse texto para todo lado. Eu sempre costumo dizer aos irmãos que nenhuma doutrina ela nasce no vácuo, ela está fundamentada em lastro histórico. Para que eu entenda a doutrina, eu preciso entender o lastro histórico dela, o fundamento histórico dela, para que eu não a use de acordo com o vento lógico do momento, mas eu a uso como Deus a estabeleceu nos fundamentos que Ele mesmo escolheu. Eu lembro, usando o exemplo, e não quero me demorar muito nisso, mas um exemplo
que Paulo utiliza lá em Romanos, no capítulo 9 em diante, quando ele fala acerca da eleição, ele diz assim, olha, porque Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia, e Ele se compadece de quem Ele quer se compadecer. E as pessoas usam esse texto para os embates teológicos mais sérios que você possa imaginar. E destruição de reputação de um e de outro, e que você não crê nisso, eu creio naquilo, e quando você volta ali para a origem, em Êxodo capítulo 32, 33 e 34, você vai perceber que essa declaração é feita num contexto em que Deus estava a ponto de destruir Israel por causa do pecado, e Ele disse, eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. O contexto dessa declaração, ele tem fundamento histórico e pactual. Por isso, quando você lê o texto de Hebreus, não pense que ele é construído no vazio, ou que ele é construído, irmãos, em algo que não tem fundamento, que é meramente uma novidade. Não, nós vamos olhar para o texto do Antigo Testamento e ver que aqui eu tenho um lastro do Antigo Testamento que completamente dá sentido aqui. Como é que se usa esse texto de modo tão estranho? O primeiro uso deles, irmãos. As pessoas lidam com esse texto, né, dizendo o seguinte, né, e esse é um ponto importante, né, dizendo o seguinte, ora, o escritor da carta aos Hebreus, ele não está descrevendo os seus leitores. Podemos dizer assim, veja que coisa, né? Ora, será que ele não está se referindo aos seus leitores? Há uma mudança realmente, é importante isso. Há uma mudança no texto, preste bem atenção nisso. Ele muda aqui a pessoa do verbo, e isso nos ajuda a entender bem o que está acontecendo. Veja bem, preste bem atenção nisso, irmãos. Se você olhar para o texto, você vai perceber que as passagens antes e depois desses versos, elas falam na primeira pessoa do plural, nós, não é? E isso é e eles. Ela coloca a terceira do plural ou mesmo a primeira do plural. Mas, basicamente, ele se refere à primeira pessoa do plural. Se você, por exemplo, voltar ao texto no capítulo 5, irmãos, ele diz assim, olha, a esse respeito, capítulo 5, verso 11, a esse respeito temos muita coisa que dizer, difícil de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devia ser mestres atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo. E aí, aqui ele se dirige ao povo, ele está diretamente se dirigindo à igreja, àqueles irmãos. Outras vezes, ele diz nós, ele se inclui no próprio texto, dizendo categoricamente que ele também está envolvido na mesma realidade. Nós é o ponto central do texto. Por outro lado, você vai ver que aqui nesse texto, ele coloca a terceira pessoa simplesmente, não é? Aqueles que foram iluminados. Perceba, olhe comigo de novo para o capítulo 6, verso 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados. Ele não se dirige diretamente, eles, nós, ele coloca que aqueles que foram iluminados. Perceba que ele não ele não está diretamente, abertamente falando ao povo, mas ele está fazendo uma declaração que abrange alguém mais, ou até mesmo que não seja literalmente a igreja naquele contexto. E aí ele diz assim, se você, por exemplo, olhar ainda na seção, ele diz que uma vez que foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando a Jesus Cristo. Há uma mudança interessante, eles, se referindo à igreja e a nós, capítulo 6, verso 1 em diante, ele diz, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar. Veja, aqui ele se inclui na igreja. Deixemo-nos levar. Depois, eles, vocês, agora, aquele que. Então, há uma mudança textual importante que deve ser notada aqui. Isso nos mostra, irmãos, não é, que talvez ele está falando à igreja, não tenha dúvida. Ele está aqui confrontando a igreja, não tenha dúvida. Tanto é que no verso 9
desse mesma sessão que não lemos, mas venha comigo para o verso 9, ele diz: quanto a vós outros, veja, agora ele volta para a igreja, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos que... Agora ele muda o tom e volta para a igreja novamente. Ora, ele está assim exortando a igreja com um exemplo. Aqueles que fizeram tais coisas, aqueles que foram iluminados, aqueles que passaram por isso. Mas quanto a vós, outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Quanto a vós outros, nós temos uma outra percepção acerca dessas coisas. Ora, e aqui é importante, não pense os irmãos que ele está se referindo aqui a uma questão hipotética, dizendo assim, olha, porque é isso que alguns teólogos vão dizer, isso não é verdade. Veja, e é gente de peso, o teólogo de peso vai defender isso, dizendo, isso aqui é hipotético, isso não aconteceu, nunca aconteceu na história, então ele está colocando, caso isso viesse a acontecer, mas não acontece. Ora, irmãos, seria uma exortação vazia? Qual a lógica disso? Claro que é uma exortação real, claro que isso é um perigo para a igreja, é claro que a igreja precisa ter consciência de que não brinque com a imaturidade, não brinque com a vida em que você não busca crescer e dar frutos, não brinque com a vida em que você ouve a palavra, lê a palavra e vive como um ímpio. Não brinque com essa vida, não acha que essa vida que você leva está segura, você não está seguro se Cristo não for a tua esperança e o teu modo de vida, não há esperança para você. Nós não estamos falando aqui, em hipótese alguma, de algo hipotético, mas de algo que é real, irmãos. Um comentarista diz, essa situação de apostasia é real, é uma possibilidade terrível, irmãos, que deve de todo o coração ser evitada por todos nós. E vamos falar sobre isso como. É algo que acontece, e que acontece com pessoas reais, e que nós sabemos muito bem disso. Tem muitas teses para abordar esse texto. Eu não vou discutir aqui tese de um autor, outro autor, não vou me estar nesse embate. Isso não é uma aula, é um sermão. Então, eu gostaria de mostrar para os irmãos qual o ponto melhor para abordar esse texto, certo? Eu queria que você prestasse bem atenção de onde nós estamos vindo para onde nós estamos indo. O capítulo 3 do livro de Hebreus conta a história de Israel, que saiu da terra prometida. Irmão, saiu da terra prometida. Foi liberto pelo Senhor e andou pelo deserto. Esse povo, no deserto, eles foram iluminados, porque de dia uma tocha, à noite havia aquilo que iluminava e guardava eles à sombra. A tocha à noite e a sombra de dia, melhor dizendo, eles eram iluminados por esse caminho. Eles receberam o dom do Espírito porque eles estavam no meio do povo do pacto e foram ali recebendo as bênçãos do Senhor que caíam sobre todos, sobre todos. Sobre todos. Eles provaram das bênçãos vindouras, sabe como? Porque aqueles que foram arrancados da escravidão e conduzidos pelo Mar Vermelho à terra prometida, aguardavam uma cidade superior. Você vem do capítulo 3, que narra um povo que foi liberto pelo próprio Deus. E é engraçado, porque isso, boa parte dos comentaristas vão falar sobre isso. Por exemplo, no verso 4 do capítulo 6 diz assim, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, se é impossível outra vez renová-los. Aqui ele está dizendo, aqueles que uma vez foram iluminados. Você sabe que
muitos teólogos defendem que essa palavra, que esse termo iluminados, faz uma referência ao batismo. Ao batismo. No século II, parece que era meio convencional dizer pessoas que participavam dos sacramentos. Mas o grande ponto aqui, irmãos, é que para mim isso é um ponto não tão importante. Porque mesmo que fosse, volte comigo para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, e lá você vai ver que eles foram de fato batizados e não foram salvos. Preste atenção, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, acompanhe comigo, por favor, irmãos, a leitura desse texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, você vai encontrar a seguinte declaração: ora, irmãos, verso 1, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, vê que coisa interessante, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Todos eles comeram do só manjar. Eles provaram o dom celestial. Eles comeram o maná que caiu do céu. Preste atenção ainda no detalhe, irmãos. Ele diz: todos eles comeram de um só maná espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. O que aconteceu com eles, irmãos? Apostataram. O que foi que eles fizeram? Estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Todos provaram de tais benefícios externamente. Irmãos, externamente. Qual o problema deles aqui? Voltemos para o capítulo 6, por favor, da carta aos Hebreus. Qual o problema deles aqui? Irmãos, os nossos olhos postos nesse texto, eles causam em nós aqui um pouco de angústia, podemos pensar assim, na nossa própria vida. Olhando para esse texto, você pensa: por que, se eles praticaram essas coisas, por que é impossível renová-los para arrependimento? Sinclair Ferguson faz um comentário para mim, que ele é impecável, eu diria. Ele diz: você parou para pensar que está escrito assim: foram iluminados, provaram um dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, no sentido como Saul o foi, e Judas também, mas não foram salvos. Provaram a boa palavra de Deus, provaram os poderes do mundo vindouro e caíram. Sinclair Ferguson diz: por que aqui não está escrito? Eles provaram de Cristo. Por
porque se tivessem provado de Cristo, nunca teriam caído. Isso é impressionante pensar um pouco nesse aspecto, porque, irmãos, nós muitas vezes dentro da igreja do Senhor estamos satisfeitos com as coisas externas, de vir à igreja, de cantar, de nos orgulharmos porque nós temos um culto simples, porque cantamos os salmos, porque fazemos isso ou aquilo outro, e muita gente enche o coração de vaidade. Cuidado, irmãos, você pode estar indo para o inferno porque você não ama a Cristo. Se você não ama e não está unido a Cristo, não há esperança para você. Não há esperança para você. E aqui não aparece essa declaração muito bem notada por Sinclair Ferguson. Não encontramos isso no texto. E aí ele vai e diz algo na frente que chama a atenção ainda, irmãos. Sabe por que é impossível renová-los, restaurá-los? Diz o autor da carta, porque estão crucificando de novo Jesus Cristo para si mesmo, o Filho de Deus, e expondo à ignomínia. Eles conhecem tudo acerca de Cristo, eles se assentam à mesa com o Senhor, eles provam das bênçãos celestiais, eles conhecem, e todo domingo eles são alertados, e o seu coração é mais ou menos transformado, e a sua mente é mais ou menos mudada, e domingo após domingo eles estão assim. Aí de repente, eles desprezam a Cristo. De repente eles desprezam a Cristo. Como aqueles que mataram a Jesus. Lemos hoje em João 18. Não há como não se emocionar lendo aquele texto. Eles deram um tapa no rosto de Cristo. Nós fazemos de novo. Desprezamos aquele que foi pendurado no madeiro por nós, pelos nossos pecados. Isso, irmãos, claramente nos leva a algumas reflexões importantes, e eu estou trazendo à memória aqui o que nós falamos, uma coisa após a outra, mas eu queria só trazer à memória de vocês como funciona isso no momento após momento. Por exemplo, o Joel Bick vai dizer assim, veja as palavras dele. Ele usa esse termo no verso 4 para falar da impossibilidade, não é, daqueles que foram iluminados, de receber. Ele diz, aqui nós somos lembrados de como o Espírito guiava o povo no êxodo através do fogo, como eles provaram os dons celestiais, o maná que Deus provia no deserto, como eles participavam do Santo Espírito. Balaão e Saul mostram um povo que participar do Espírito de uma forma externa é possível sem ter a salvação verdadeira. Balaão e Saul mostram isso. Essa expressão aqui me faz pensar então que qual era o grande problema dos irmãos, daqueles que estavam recebendo essa carta. Eles eram judaizantes que foram salvos e começaram a crer no Evangelho de Cristo. O que eles estavam fazendo? Eles estavam retornando à prática judaizante. E isso, irmãos, é rejeitar a Cristo, aquele para onde todas essas coisas apontavam. É rejeitar a Cristo. É impossível, ele disse. Se vocês conheceram essas verdades e abandonaram ao Senhor, é impossível isso
você ser restaurado novamente. Aqui nós temos alguns elementos que podem ainda nos chamar a atenção nesse texto, pensando um pouco nessa ideia da iluminação e da obra que vem sobre a igreja, irmãos. É pensar, que exemplo nós teríamos para descrever isso? Como é que alguém de fato pode ser descrito, nesse caso, como alguém que rejeitou o Senhor, né? E aqui eu preciso caminhar com vocês de maneira bem direta por alguns aspectos que eu acho muito importante, irmãos. Eles vão cair no mesmo pecado que Israel caiu no deserto. Esse é o mesmo exemplo. A apostasia, como eu disse, é um retorno ao judaísmo e, consequentemente, a negação do significado salvífico da vida de Cristo e da morte e da ressurreição dele, por objetivo da nossa redenção. Por isso é impossível restaurá-los. Estão crucificando Cristo novamente, como falamos no verso 6. Aqui o texto muda o verbo mais uma vez. Aqui ele vai para o tempo presente. Estão crucificando a Cristo. É uma ação persistente, contínua no pecado. Aquilo que aconteceu no passado, irmãos, deixou uma marca no coração, a atitude daqueles que crucificaram a Jesus no primeiro momento. O mesmo princípio. O que está sendo dito aqui, o povo que está rejeitando a Cristo não pode ser salvo, porque eles não se arrependeram de verdade. Mas alguém pode dizer, isso é tão óbvio, né? Mas o que mais esse texto pode nos dizer? Na sequência do texto, você vai ver, no verso 7 e 8, ele diz assim: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil, para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Aqui ele está descrevendo uma marca importante. A verdadeira fé, ela vai produzir frutos. Lembre-se que o Espírito habita em nós e o Espírito produz, ele nos transforma à imagem de Cristo. É uma obra contínua de transformação, não é algo estático, é algo de transformação. Nós seremos transformados à imagem de Cristo. Essa é a obra do Senhor em nós. Então, quando você diz assim, eu tenho Cristo, mas vive uma vida, irmãos, daí o perigo, estática, sem fruto, onde você não busca crescer no Senhor, onde você não busca servir ao Senhor, guardar a palavra no coração e viver para a glória dele, a sua alma está exatamente se acomodando a essa realidade. O grande ponto aqui, irmãos, é mostrar literalmente que o verdadeiro apóstata estão em manifestação terrível de iniquidade. E aqui ele está também dizendo, eu preciso ir adiante, eu preciso ir adiante, eu preciso viver para o Senhor, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso buscar conhecer a Deus, guardar a palavra no coração para não pecar. Não basta viver a vida de domingo a domingo. Eu preciso produzir frutos. Eu quero lhe mostrar um exemplo de tudo isso na Escritura Sagrada. O texto de João, capítulo 12. Volte comigo, por favor. Sem de marcar o texto da carta aos Hebreus. João, capítulo 12. Venha comigo, por favor. Muitas vezes alguém pergunta, como eu vou descobrir quem é o apóstata? Me parece que essa não é uma pergunta, não deve ser a curiosidade da igreja, bisbilhotar essas coisas.
Mas alguém pode perguntar, será que isso eu posso descobrir? Como é que eu posso descobrir? Isso é natural, cada um, isso é óbvio, porque até mesmo a pessoa está vasculhando o próprio coração. Será que meu coração está firme no Senhor? Não é? E isso é algo, quando diz respeito à minha vida, sim, eu devo me preocupar com isso. Mas eu não tenho muito como imediatamente dizer a você, aquele é um apóstata ou esse não é. Mas eu tenho um exemplo na Escritura que pode nos ajudar muito acerca desse assunto. João capítulo 12. O que é que está acontecendo aqui? Nós estamos no finalzinho do ministério de terreno de Cristo, poucos dias da Páscoa, Jesus está se preparando para morrer. Jesus está se preparando para morrer. Tanto é que ele vai ser ungido no capítulo 12. O que é que acontece no capítulo 11? A grande narrativa da ressurreição de Lázaro. João 11. Jesus ressuscitou Lázaro. O que acontece no capítulo 12 aqui é impressionante. Depois de toda a glória dessa obra, veja o que acontece no verso 1 em diante do capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu toda a casa com perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. O que acontece aqui? Os discípulos não sabiam que Lázaro era o apóstata. Os discípulos não sabiam disso. Não havia essa informação dada ainda. O Senhor guardava isso para si. Lá em João, no capítulo 6, verso 64, o narrador diz assim, João diz assim: contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele não estava enganando a Cristo, entende, irmãos? Ele não engana a Cristo, ele está enganando as pessoas, ele está tentando disfarçar a sua vida como alguém que conhece ao Senhor, mas não conhece. Mas o Senhor o conhece. O Senhor sabia quem era ele. O Senhor tinha certeza de quem era ele. Acontece que o Senhor Jesus, desde o princípio, era muito claro, ele nunca se confiava aos homens, porque o fundamento da minha salvação não é Deus confiar em mim, eu confiar no Senhor e nele somente. No capítulo 2 de João, por exemplo, no verso 23 a 25, no João 2, 23 a 25, diz assim: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ele não confiava no homem. A primeira grande tragédia é a ideia de que Deus crê em você. Quantos cânticos você tem hoje no meio das igrejas emergentes? O Senhor crê em você, o Senhor crê em você, o Senhor acredita em você. E esses são princípios completamente apóstatas, irmãos. Porque crê em mim. Jesus disse, ele não cria, ele não se confiava aos homens, porque conhecia a natureza humana. Mas o outro passo importante aqui,
quando nós lemos o texto, é que o fato é que eles deveriam então confiar em Cristo e amá-lo. E qual foi a grande discussão que aconteceu ali em João 12? Preste bem atenção e veja os frutos disso. O que aconteceu, irmãos, com Marta? No capítulo 12, verso 2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia. Você sabe o que aconteceu em João 11? Marta chegou para Jesus e disse: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus disse que isso não é para a morte. Ela disse: eu sei, Senhor, ele vai ressuscitar no último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? Veja, você crê em mim, Marta. Não é se você crê na doutrina da ressurreição. Se você crê na doutrina da ressurreição, mas não crê em Cristo, você não tem os efeitos e os benefícios da doutrina da ressurreição. Você precisa crer em Cristo para que a ressurreição seja sua. E ela disse: Senhor, eu creio, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Declaração que Deus deu a Pedro no capítulo 16 de Mateus. Jesus disse: Pedro, não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. O que Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. As palavras que Marta respondeu ali, essa era a fé da igreja. Eu creio em Ti, Senhor Jesus Cristo. Eu creio em Ti. A minha segurança está em Ti, a minha força está em Ti, a minha esperança está em Ti. Acontece que lá no passado não distante, em Lucas, você sabe da história de Marta, quando Jesus chega na casa da família, Marta, Maria, Lázaro, e Marta cuidando das coisas na casa, servindo, como ela está fazendo aqui agora, servindo. Maria se assentava aos pés de Cristo. E Marta dizia: o Senhor não se importa que ela não esteja me ajudando? A preocupação sempre é comigo. A preocupação sempre é comigo. O Senhor não se importa que ela não esteja me ajudando? O Senhor não se incomoda de eu estar sozinha trabalhando enquanto ela está aí sentada? Marta, Marta, disse Jesus, você está inquieta com tantas coisas. Uma coisa só importa, ela escolheu a mim. Marta ouviu do Evangelho. E agora não era Jesus, Maria e Lázaro. Agora era Lázaro, Jesus, Maria e os discípulos. E ela servia todos eles sem resmungar. Marta os servia. Mas não para aí, e preste atenção no detalhe do texto ainda. E aí chega Maria agora, e Maria ao chegar diante do Senhor, veja o texto que diz, irmãos. Então verso 3 diz: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Maria, esse valor aqui, irmãos, é o salário de uma pessoa mediana, regular, de um ano. Sabe o que é? Você pegar o que você ganha num ano e derramar aos pés de Cristo. E jogar aos pés de Cristo. O narrador mostra o sussurro da mente e do coração de Judas. O que se passava na mente dele? Veja o verso comigo. Ele vai declarar e depois ficar muito claro que está no coração dele. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, veja, discípulo de quem? De Cristo, o que estava para traí-lo, disse:
por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Lá no íntimo, ele não estava preocupado com os pobres, ele era ladrão, ele era o diácono, veja que coisa, ele cuidava da diaconia, isto é, ele cuidava, ele que guardava o dinheiro e dava aos pobres, e ele usava aquele dinheiro para ele. Ele era ladrão, diz o texto. Por que não tinha jeito nesse contexto para Lázaro, irmãos? Ou melhor, para Judas, por que não tinha jeito para ele? Porque nunca a preocupação dele foi com Cristo, com ele mesmo. Nunca ele colocou a sua esperança em Cristo. Ele poderia ter dito, e poderia ter alegrado o coração, dizendo: que maravilha ver uma mulher pegar o que ela ganhou em um ano e derramar aos pés de Cristo. Como Cristo é digno de receber tudo que eu tenho, tudo que eu sou. A preocupação dele era apenas: vocês estão jogando dinheiro fora. Vocês estão jogando dinheiro fora. Nunca foi a preocupação com Cristo. Tanto é que Lucas descreve o dia que Lázaro, melhor, que Judas trai a Jesus Cristo. E ele começa dizendo: Satanás encheu o coração de Judas. $30 moedas de prata. Ele nunca entregava o que tinha a Deus. Ele nunca vivia para o Senhor. O fruto que ele produzia era aparente. Ele se incomodava com o aroma de Cristo. Ele se incomodava com o aroma de Cristo. Daí você então entender por que não consta ali como iluminados provaram do dom celestial, por que não diz: e eles estavam unidos a Cristo, porque é impossível, irmãos, estar unido a Cristo e ser lançado fora. É impossível. Se vivermos apenas de aparência, nós seremos certamente manifestados mais cedo ou mais tarde. Esse é o fruto. Há um fruto aqui que deve ser manifestado. Esse teste da fé que você precisa avaliar o seu coração. O que é Cristo para mim? A quem eu estou unido? Quem é a minha salvação e a minha esperança? Os animais do Antigo Testamento, as festas do Antigo Testamento, tudo apontava para Cristo. Se eles não reconhecem Cristo, eles voltam para a iniquidade. Eles voltam para o pecado. E aqui esse é o fruto. Porque essa é a palavra do Senhor. Quando Ele envia os seus discípulos, Ele diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Eu vos envio, eu vos escolhi e designei que vocês possam ir e deem frutos. Isso é, para que vocês produzam frutos, vocês vivam para a glória do Senhor, vocês possam mostrar ao mundo que me pertencem. Como é que eu sei que alguém é verdadeiramente convertido, irmãos? Não é porque ele fez a profissão de fé com seus lábios meramente, mas porque o poder do Evangelho produz fruto
no meio das suas tribulações. As palavras do profeta Jeremias soam e ressoam aqui no nosso coração diante dessa realidade. Jeremias 17, no verso 7 em diante, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor. Jeremias 17, verso 7 em diante. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Ele dá fruto mesmo no meio da angústia. As palavras do Senhor são claras aqui e devem orientar a nossa vida nesse sentido, irmãos. É impossível ler o coração dos homens, ninguém deve tentar fazê-lo. Mas preste atenção nisso. Qual é a sua preocupação? Você não está preocupado com a honra de Deus na sua vida? Você não está preocupado em fazer o Senhor conhecido entre os homens? Você não está preocupado em glorificar o Senhor na prática da sua vida? Com quem você anda e o que você fala? No meio das angústias, você glorifica o Senhor? Cuidado, irmãos. E aqui vem um grande perigo para os nossos filhos, eu preciso dizer isso a vocês, urgentemente. Somos criados na casa do Senhor, somos trazidos à casa de Deus para adorar o Senhor. Nós começamos a decorar catecismos, textos, é glorioso, tudo isso é glorioso. Pai, mãe, não se satisfaça com isso. Não descanse enquanto você não vê os seus filhos produzindo frutos do Evangelho. Frutos do Evangelho. Porque isso é triste dizer, irmãos. Os homens que mais rejeitam a Cristo de modo aberto na nossa sociedade foram aqueles que um dia professaram a Jesus, declararam que eram crentes no Senhor, mas não trataram da maldade e da impureza do seu próprio coração. A minha segurança de salvação está na minha comunhão viva com Deus vivo, com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a segurança que eu tenho. Essa é a minha única esperança. E eu só produzirei frutos nessa realidade. Eu tenho que conhecer a Deus, as promessas de Deus. E eu preciso exercitar a fé com base naquilo que eu tenho conhecido do Senhor. Escutem as palavras do próprio autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, que nós encerramos aqui. O que aconteceu com aquele povo, irmãos? Verso 1 e 2. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ouviram e não creram
no Evangelho de Cristo. Por isso, ficaram no meio do caminho. Não é à toa que o autor da carta aos Hebreus, irmãos, vai falar à igreja, e isso é precioso, dizendo à igreja: não é isso que eu penso de vocês, que ele vai falar nos versos seguintes. Eu penso boas coisas de vocês. Sabe por quê, irmãos? Porque eu estou dizendo isso para que vocês não tirem os seus olhos de Cristo. Jamais. Porque longe dele não haverá esperança para nenhum de nós. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, Senhor Deus, porque podemos nessa tarde, início de noite do teu santo dia, lembrarmos das tuas gloriosas palavras, expormos o teu Evangelho, reconhecermos o perigo desse mundo, mas a segurança no Senhor, somente no Senhor. Ó Senhor, não permita que os nossos olhos se apartem de Ti. A nossa alma esteja apegada a Ti, e os frutos da nossa vida tragam glória ao Teu nome. Faz isso, Senhor. Faz isso conosco, pelo amor do Teu nome. Opera essa obra em nós e sustenta-nos em Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.